Boa tarde, Brasil. Bom dia, Itália. Me chamo Sofia Lucena de Oliveira Coutinho. Sou estudante da graduação em Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e elaborei a videoaula que você verá para a disciplina de Química Geral ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. Aprenderemos sobre soluções. O que é o processo de dissolução? Ao que está relacionada a solubilidade e o que são soluções saturadas. Dissolução é o processo de formação de uma solução. A solução nada mais é do que uma mistura homogênea onde todos os componentes estão uniformemente mesclados. Isso significa que uma amostra de uma parte qualquer desse sistema, dessa solução, é igual a uma amostra de qualquer outra parte dela. Nesta interação entre pelo menos duas substâncias, teremos o solvente, que será a substância presente em maior quantidade, e ela dissolverá o soluto, que é a substância em menor quantidade. As soluções estão presentes em nosso cotidiano, mesmo que não as percebamos, nas mais diversas formas. O ar atmosférico que nos rodeia, que é composto de oxigênio, nitrogênio e diversos outros gases em proporções menores, é um exemplo de solução gasosa. O bronze, uma das ligas metálicas mais antigas da história, é uma solução sólida que tem como base o cobre e o estanho e proporções diversas de outros minérios. As bebidas gaseificadas são exemplos de soluções onde um dos componentes é um líquido e o outro um gás, ou CO2. Podemos ainda dissolver açúcar nesta água gaseificada, obtendo uma solução líquida, que é uma mistura homogênea dessas três substâncias em estados diferentes. Solubilidade é a propriedade química que indica quão solúvel é uma substância em determinado solvente. A partir dela, podemos determinar se a solução é possível ou não, se ela correrá por completo, se será rápida, etc. Está diretamente ligada ao conceito de polaridade. Substâncias polares apresentam maior solubilidade em solventes polares, e substâncias apolares em solventes apolares. A água é uma molécula extremamente polar, pois a diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio faz com que os elétrons compartilhados fiquem mais próximos ao oxigênio, gerando uma carga parcial negativa nele e, consequentemente, cargas parciais positivas nos hidrogênios. Essa substância, de enorme abundância no mundo, é considerada o solvente universal das substâncias polares. Um exemplo bastante ilustrativo desse fenômeno é a dissolução de cloreto de sódio, ou sal de cozinha, na água. Como veremos a seguir, o NaCl em meio aquoso sofre dissociação iônica, pois as moléculas de água atuam como ímãs. As moléculas de água separam os átomos envolvendo cada um. Observem que a parte positiva da molécula de água
os hidrogênios, envolvem os ânions de cloro, e a parte negativa, os oxigênios, envolvem os cátions de sódio. E se adicionássemos óleo à água? Bom, o mesmo não aconteceria, pois o óleo não se dissocia em íons nem apresenta grupos polares. Como podemos ver no vídeo, mesmo que muito bem misturados, o óleo acaba se separando da água. Agora pense, e se pegarmos o etanol? Bom, este se dissolverá tanto na água quanto na gasolina, por exemplo. Isso acontece porque a molécula de etanol é uma cadeia carbônica apolar ligada a uma hidroxila polar. Ressaltar que quanto maior for a cadeia polar, menos solúvel esse composto será em água. A solubilidade é representada pelo coeficiente de solubilidade, que expressa em mols por litro, gramas por litro ou em porcentagem soluto-solvente a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente, em condições de pressão e temperatura específica. As soluções podem ainda ser classificadas de acordo com essa relação entre o soluto e o solvente. Vamos ver. Se numa solução a proporção soluto-solvente estiver de tal maneira que o soluto esteja todo dissolvido e ainda exista solvente o suficiente para dissolver uma quantidade maior dessa substância, dizemos que ela está insaturada. Se adicionarmos mais soluto de modo a atingir o máximo que pode ser dissolvido nessa quantidade de solvente, a solução se torna saturada. Se adicionarmos ainda mais soluto, obteremos uma solução supersaturada, onde em instantes o soluto que está em excesso se separa naturalmente da solução, precipitando. Vamos fazer agora um exercício de revisão para consolidar o conteúdo que foi passado nesta aula. Vamos usar como exemplo a solução aquosa de cloreto de ouro, o AuCl3. A primeira coisa a se pensar é se essa solução é realmente possível. Bom, como sabemos, o cloreto de ouro é um sal inorgânico, o que significa que ele é um composto iônico, que apresenta ligações iônicas. Logo, esse composto sofre dissociação iônica em meio aquoso, o que significa que essa solução é possível e, inclusive, isso significa que o cloreto de ouro é bastante solúvel, apresenta alta solubilidade em água. Sabendo qual é o coeficiente de solubilidade de cloreto de ouro 3, que é 68 gramas por 100 ml de água, podemos determinar a saturação das seguintes soluções. Vamos olhar para o primeiro recipiente. Foram colocadas 30 gramas de cloreto de ouro e 100 ml de água. Qual é a saturação desta solução? Para quem disse insaturada, parabéns. Como 100 ml de água conseguem dissolver até 68 gramas de cloreto de ouro,
Essa solução ainda não chegou no estado de saturação completa. E a seguinte, que apresenta 68 gramas de cloreto de ouro dissolvido em 100 ml de água. Como fica? Então, claramente, essa solução é saturada, pois ela atinge o coeficiente de solubilidade dessa substância na água. Na próxima, temos 80 gramas de cloreto de ouro dissolvidos em 100 ml de água. Então, certamente ela é supersaturada. Podemos até ver o cloreto de ouro, parte do cloreto de ouro que não foi dissolvido, sendo depositado no fundo do recipiente. Exatamente 12 gramas de cloreto de ouro, que são 12 gramas acima do coeficiente de solubilidade dessa substância para essa quantidade de água. Então é isto, pessoal. A aula fica por aqui. Espero que tenham compreendido o assunto e saibam que estou aqui para qualquer dúvida, esclarecimento, seja o que precisar. Até mais!